E aí, pessoal, aqui quem fala é o Davi, e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os termômetros. Na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre temperatura. E a gente viu lá que um corpo muda de temperatura quando o grau de agitação das suas partículas aumenta. Mas como que a gente faz para poder medir a temperatura de um corpo? Não tem como a gente medir o estado de agitação de cada partícula, cada molécula. O termômetro, ele é usado para medir de forma indireta a temperatura, justamente por conta disso. Tá, mas se não tem como medir o grau de agitação de cada partícula, como que você vai medir a temperatura? É porque quando o grau de agitação das partículas é alterado, outras grandezas físicas são alteradas. Grandezas é tudo que pode ser medido, tá? Então a gente tem volume, temperatura. Volume é grandeza, temperatura é grandeza, tempo é grandeza, tá bom? Comprimento é grandeza, enfim. E entre essas grandezas a gente tem algumas outras, como por exemplo, luminosidade, volume. Se aumenta o grau de agitação das partículas, uma das grandezas que podem ser alteradas é o volume, nos líquidos principalmente. Se você pega, por exemplo, um bloquinho de gelo e você derrete ele, digamos que você tinha ele dentro de um recipiente que cabia somente aquele bloquinho de gelo. Quando ele derreter totalmente, aquela água vai transbordar do recipiente. Isso porque aumentou o volume. O espaço que tinha naquele recipiente era o suficiente para conter apenas aquele bloquinho de gelo. Depois que o bloquinho de gelo saiu do estado sólido para o estado líquido, aumentou o volume e um pouco de água caiu para fora. A mesma coisa acontece se você continuar aumentando essa temperatura. A água vai passar do estado líquido para o estado gasoso, e aí vai precisar de ainda mais volume para conter ela. Okay? Outra coisa que aumenta é a luminosidade. Por exemplo, o filamento de uma lâmpada. Se aumenta o grau de agitação das partículas ali no filamento da lâmpada, ele começa a ter uma maior luminosidade. A gente vê isso mais pra frente quando a gente for tratar de eletricidade aí. Eu dou mais informações para vocês sobre isso. Mas vamos lá. Essas grandezas que mudam com o grau de agitação das partículas é chamado de grandeza termométrica. Ou seja, grandeza termométrica é uma grandeza física que varia com a temperatura e que é utilizada para medi-la, ok? E aí, no termômetro, é utilizado um líquido com uma coloração vermelha. E aí, quando você coloca o termômetro embaixo do braço, por exemplo, ele vai usar de uma grandeza termométrica, o volume do líquido, que é uma grandeza termométrica, e aquele volume vai se expandir conforme a temperatura do seu corpo. Por isso que ele marca 20 graus. 20 graus estaria, creio eu, muito frio, né? E aí o termômetro vai medir a temperatura conforme aquele corpo. O volume vai se expandir conforme a temperatura daquele corpo. E ele marca 37, 38, 40 graus, se estiver morrendo de febre. Então, é isso. Na aula que vem, a gente vai aprender como que a gente cria uma função termométrica, que é uma função do primeiro grau, para qualquer tipo de termômetro. Você pode aplicar essa função para termômetros, para relacionar termômetros em graus Celsius e em graus Fahrenheit, em grau Fahrenheit, em grau Kelvin com grau Celsius. E também, se você quiser criar a sua própria escala termométrica, você pode utilizar essa mesma técnica. Você pode escolher valores, né? Um valor para o ponto de fusão, outro valor para o ponto de ebulição. E aí você escolhe dois valores, para o estado de fusão, outro para o estado de ebulição, e aí você vai conseguir criar a sua função termométrica. Mas isso a gente vai ver na aula que vem. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.